Nesse vídeo, veremos mais 3 novos elementos, que são dois bar, normal e o desvio, né? Os dois estão aqui, eu explico aqui. E para aproveitar, de vez de eu usar uma macro para fazer uma movimentação, né, de 0 a 100, já aproveito e a gente vê um novo elemento, que é esse analógico aqui, ó, esse slider, esse deslizador que, no caso, que está ajustado de 0 a 100, ok? Somente dando uma olhada aqui nos botões, né? Nós vimos os principais até aqui, mais ou menos, já vimos todos, porque depois daqui para baixo são mais especiais, nós veremos em outras oportunidades, né? Olha lá, data de sistema, password, enfim, são alguns botões mais especiais. De uso comum para as aplicações estão aqui, assim, mais comum. Nós vimos os meters, agora estamos vendo os bars. Os pipe nós vimos, a maioria deles. O pi, vimos os 4 aqui, a maioria deles. Os indicadores vimos todos, né? Nós vimos só o numérico, né, do display numérico, nós precisamos dar uma olhada em outros, ok? E aqui no input, só o input numérico, tem outros para ver, enfim. Mas boa parte dos mais usuais já estão sendo vistos, ok? Então vamos ver mais esses 3 elementos aqui. 2 são bars, um é bar normal, outro é bar deviation, né? A deviation, que é desvio. E já aproveitando, falando sobre esse único que tem aqui no análogo, que é o slide, o analógico aqui, que desliza de 0 a 100 aqui no caso. Então, começando aqui pelo quando você pega o elemento, você solta ele aqui, eu só dei uma configurada nele. Deixa eu clicar nele, né? Então eu associei ele a Word, ele vai escrever na Word 5, ok? Então ele vai escrever, isso veio default, então já vem como Word, de 0 a 100 normalmente é o default. Claro, você pode colocar outras faixas, sinalizado, não sinalizado, então tudo isso é muito intuitivo aqui também, né? Não dá para chegar a tanto nível de detalhe assim, já tendo uma boa ideia aqui dá para fazer bastante coisa depois. Aqui no estilo eu só mudei, né? A cor de frente dele, né? Dei uma ajustada, coloquei um texto lá, olha, coloquei um texto só para dizer que ele vai fazer uma variação de 0 a 100%, mudei essa cor aqui que ela era preta, né, do texto, né? Ok, e acertei o tamanho do texto, ok? Então assim, outras abas são sempre repetido, né? Em diferentes elementos, mas quase que tem o mesmo comportamento ali, né? Tem a mesma função de ajustes e de atributos das propriedades, ok? Então eu ajustei esse para escrever na Word 5. Então eu coloquei esse para ler na Word 5, só no primeiro momento para vocês verem, e esse eu coloquei para ler na Word 5, para o mesmo momento, ok? Agora, só para antes de começar, vamos dar uma olhada o comportamento que é, qual a diferença entre o normal e o deviation, né? Então vamos simular. Vamos aqui em simular offline. Ele tá configurado, depois eu mostro para startar aqui em 0, né? O meu slider. Olha. Então, olha que o deviation, ele já, quer dizer, ele vai mostrar um desvio. Se eu tô 0, eu tô tudo isso de um desvio, né? O desvio aqui, exatamente, ele marca o ponto central aqui. Então, se eu tô no 0, isso aqui já é desvio. Ok? Então essa é a função. O outro não, o outro é um display normal, eu tô com 0, 0. É uma barra normal. Então conforme eu vou subindo lá na barra normal até 100, obviamente, mas com relação a esse o de desvio, agora eu estou no ponto, né? Agora eu estou desviando para cima, né? Então, sim, um representa uma barra normal, né? E uma barra de desvio, né? Depende da aplicação que você quer usar, ok? Então é assim que é o comportamento. Vamos dar uma olhada um pouco nas configurações aqui. Então esse daqui, só primeiro falando aqui do slider, que eu falei para ele vai estar configurado para startar, né, como 0 aqui, né? Vamos ver o estilo. Aqui, ok, eu coloquei aqui o texto, né? Que eu coloquei, eu
falei para vocês, escrevi, né? Pictures, as condições, slide, ok, aqui eu aumentei um pouco. Se você aumenta esse parâmetro aqui, essa propriedade, você aumenta a espessura dessa parte interna dele, né? Ó, ela era mais fina, eu coloquei ele para 10, tá? Essa parte interna. Quando você dá OK, se eu colocar mais fino, eu não me lembro o valor do default, mas vamos lá, se for 5, ele ficou mais fino aqui, tá ok? Então você altera isso. E esse 30, você altera a espessura desse botão que você movimenta, né? Então tá com 30, ele era mais fino. Se você diminuir aqui, quando der OK, vai ficar bem mais fino. Ou pode ficar mais grosso, né? Ok, quando você der OK, ó, ficou mais grosso, ok? E você pode mudar as cores, né? Tudo isso aí pode mudar a cor, ok? É isso. Eu coloquei... ok. Não é que você seta para 0, mas você seta. Ele é um slider para trabalhar na horizontal e o ponto inicial dele vai ser a esquerda. Então você pode mudar isso para a direita para iniciar a esquerda. Então tá para a esquerda que vai ser 0, né? Mas você poderia sempre, se você quiser iniciar sempre com 100%, você colocaria, no caso, para a direita aqui nessa aplicação. Ok? Então, sim, são configurações normais, né? Bem intuitivas. Ok? Esse do desvio, a diferença, como ele é um desvio, então ele já vem aqui um padrão desvio de 50%. Você poderia colocar o desvio ser 60%, né? Ok? E nós podemos ativar algumas coisas que a gente vai fazer depois. Vamos só ver essa aqui. Olha, eu mudei o desvio, né? Se eu mudar o desvio aqui, se eu for inicializar, então o desvio aqui está com 60 aqui, né? Já não está mais centralizado, só essa diferença, certo? Estou no meio agora, mas o desvio eu mudei. Desloquei o desvio. Então, existe, como a gente viu aqui nos elementos pipe, nos elementos pi, eu tenho aquelas configurações de mínimo e máximo, né? Eu posso colocar aqui o target, ó, posso colocar um target aqui, né? Para essa barra normal. Então, eu vou colocar o target em 70% que eu tinha colocado. Ó, um range de 15, ok? E aqui 85. E aí as cores para range, então ele já vem com esse padrão, ok? Então nós veremos que agora ele vai trabalhar igual a gente mexeu com os elementos pi e pipe, que ele tem os limites, né? Olha. Então tudo se repete, né? Se repete algumas propriedades, mas para os elementos diferentes, mas ela tem o mesmo estilo, né? Olha só. Então agora nós temos aqui, ó, olha lá, o primeiro nós temos a parte da parte inferior, limite inferior, ok? E depois eu vou ter o limite destaque lá no limite máximo, ok? Eu ativei só do primeiro, então, e aí com o target também. O target aqui tem estilos diferentes do target aqui também. Se você vir aqui em estilo, eu tô com o target, o estilo dele aqui, tô com um default. Esse aqui ele coloca uma seta. Ele vai colocar uma seta. É interessante, esse estilo aqui é bacana, não é ruim. Melhor que um traço, né? Que fica, às vezes, não muito perceptível. Esse aqui destaca mais aqui o target, ok? Então é assim, você tem as configurações que aí, como eu sempre estou repetindo aqui, as propriedades para elementos diferentes, né? Elementos que são meio parecidos os comportamentos, as propriedades são as mesmas, então aí é detalhe para você ir mexendo, deixando sua aplicação mais adequada, mais assim, muda o elemento, mas não muda tanto assim os ajustes que você faz, né? A forma, a ideia, né, de como você vai mudar estilo, formatos, é quase tudo mesmo parecido, né, um com o outro. Só com algumas particularidades de cada elemento. Mas aqui também tem uma outra. Se você ver, é que aqui eu não estou com... Eu só vou mudar... Eu vou só mudar aqui eu vou mudar para que a barra muda... Que eu tô com aquela macro ainda que roda em background. A do screen
a Screen Cycle Macro, ela está no 11, só para mostrar um ajuste que a gente faz aqui. Então eu vou desvincular aqui do slider só agora e vamos rodar a macro. Eu vou mostrar um detalhe também, tem mais um ajuste que é interessante. Olha, então ela está variando, eu não tô. Agora o slider aqui está independente, né? Ok? Eu não associei lá, tirei. Então, mas observa que, olha, observa que ela vai aos soquinhos, né? Ó, a variável, o gráfico tá, ele vai, não é muito linear, né? Mas ele tem um ajuste para isso, que ele chama de smooth. É aqui, olha, você vem aqui em estilo, olha, ele, smooth animation. Então eu vou dar, tava no, né? Vou colocar yes, principalmente só no primeiro para você ver. Aí a transição é mais suave de cada valor, entre o valor anterior com o atual, né? Olha só como ele, olha como é mais linear, e o de baixo vai no soquinho. Então às vezes é um efeito bacana, né? Também depende aí, só para conhecer, né? Então é aquele que eu ativei agora, o yes. Ó, smooth, yes. Smooth animation, yes. O default é no, então ele vai mais ele vai pulando assim, sem uma coisa mais suave, ele vai mais trepidando, né? Ok? Então, detalhe, mas é comportamento, coisas que você pode, são recursos que você pode ajustar. Ok? Então, nós vimos aqui mais 3 novos elementos. Nós vimos os elementos barra, essas duas barras normal e o desvio. E concluímos aqui, só para aproveitar, porque é um elemento só dessa categoria de analog, que é o slider. Ok? Então é isso, agradeço a atenção.